Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 24 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebul, é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola: Como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinha dito: Ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais será perdoado. A Igreja nos ensina que todo pecado é perdoado, como o próprio Jesus diz no Santo Evangelho. Mas não fica muito claro qual é o pecado contra o Espírito Santo. Existem várias situações em que são ditas que esse ou aquele perdão, aquele pecado é contra o Espírito Santo. Aqui, Jesus parece demonstrar àquelas pessoas que o pecado contra o Espírito Santo é a própria negação da divindade. É não reconhecer o sopro do Espírito Santo na vida de cada um. É não reconhecer que nós viemos e somos de Deus. Porque Jesus vem trabalhando aqui nessa leitura, explicando para eles em que é impossível Satanás querer expelir ele próprio. Do mesmo modo como eles questionam tudo aquilo que Jesus faz e dizem que é por Beelzebul que ele faz aquilo, como na sexta-feira, quer dizer, no sábado, nós lemos em que a própria família diz que eles estavam fora de si. E aqui Jesus traz um exemplo muito claro daquilo que nós devemos tomar um cuidado muito grande, que pode ser um pecado contra o Espírito Santo. Quantas e quantas pessoas nesse mundo procuram fazer o bem, e muitas vezes você vê a intensidade dessas pessoas e nós olhamos para ela e julgamos aquela pessoa que não é por Deus que ela está fazendo aquilo, não pelas suas obras, que aparentemente são obras boas, como Jesus estava fazendo na época em que ele estava no meio desse povo. Jesus curava, libertava os enfermos, os possuídos, e ele mesmo assim era julgado por aqueles dizendo que ele estava fora de si ou estava possuído.
Quando nós acusamos alguém de que está fazendo bem, mas que esse bem que ele faz não vem de Deus, provavelmente é um pecado contra o Espírito Santo. Porque, como Jesus diz, quando a casa está dividida, ela não permanecerá. E aquela pessoa que está fazendo bem ao próximo não pode estar fazendo com outro espírito, se não for o que foi impelido pelo Espírito Santo a fazer o bem. E mesmo que aquela pessoa que esteja fazendo bem, ela tem outros pensamentos, não somos nós que devemos julgar esse procedimento, porque nós devemos olhar ao próximo, que aquele nasceu conforme a vontade de Deus, aquele teve o sopro de vida do Espírito Santo. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque se não é claro para nós qual é o pecado do Espírito Santo, pode ser que muitas vezes, inconscientemente, nós estamos cometendo esse grande pecado, porque aquele povo não reconheceu as obras de Jesus, e provavelmente não reconheceria as obras daquele que o próprio Jesus deu todo o poder e autoridade. Se eles, olhando para Jesus, que fazia todas aquelas obras, o mesmo aconteceria com todos aqueles que vieram depois de Jesus, enviado pelo próprio Espírito Santo a fazer o bem, a curar, a libertar, a trazer uma palavra de consolação, também seria aquela pessoa que estava possuída por Beelzebul. Mas nós temos que lembrar que Jesus enviou os seus 72 discípulos para anunciar a boa nova e deu toda a autoridade que ele curasse, que libertasse as pessoas. E que pelo Espírito Santo a obra de Jesus que ele iniciou seria continuada. Se o pecado contra o Espírito é não reconhecer o sopro divino que existe em cada um de nós, nós precisamos olhar com muito cuidado aquilo que essas pessoas estão fazendo. Porque se elas estão fazendo bem, nós não devemos criticar. Como em outra passagem, os discípulos vieram a Jesus dizer que, Senhor Jesus, esse homem está expulsando os demônios, devemos mandar pará-lo? Jesus falou: não proibais. Quem não está contra nós, está conosco. E é nisso que Jesus olha, porque o Espírito Santo, ele age conforme a vontade do próprio Deus. Ele age conforme toda a liberdade que ele tem em nossas vidas. O que nós precisamos fazer é enxergar a bondade que existe em cada um, a bondade que o Espírito Santo nos capacita a fazer, e não julgar por quem é feito, porque o bem provavelmente vem de Deus, porque o inimigo não vai fazer o bem. Jesus tenta explicar por meio de parábolas para aquele povo, mas esse povo, com o coração duro, continua resistente às palavras de Jesus. E nós, como nós temos recebido a palavra de Jesus, que nos traz uma nova proposta, um novo conhecimento, uma nova inteligência, uma nova sabedoria, para que possamos viver melhor e levar de todo esse conhecimento e sabedoria que o Espírito Santo nos dá ao próximo, para que ele se sinta
amado, confortado, porque o Espírito Santo tem esse poder de levar aquilo que o próximo tem a necessidade, e o Espírito Santo utiliza de mim, de você, de todos nós. Mas nos é necessário que nós deixamos Ele agir, e então nós faremos aquilo que o próprio Cristo nos pediu. Que Deus abençoe a todos, que essa semana seja repleta de sopro de vida do Espírito Santo. Que essa semana seja uma semana em que nós possamos deixar-nos guiar pelo Espírito Santo, para que possamos se assemelhar àquele que nos amou, o próprio Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã.